Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Hoje nós vamos num formato diferente, pegar alguns assuntos que foram correntes na imprensa esses últimos dias e vou discorrer um pouco sobre eles. Eu já falei em posts do Instagram, mas vou fazer um vídeo explicando um pouco melhor a minha visão, até porque o Instagram tem uma limitação de caracteres, então a gente tem uma limitação também no discurso. O primeiro assunto que eu queria falar é sobre China e Taiwan. Então, semana passada, a China aumentou a presença de navios na região ali de Taiwan, navios e aviões de guerra, e foi evidentemente uma provocação aos taiwaneses e, por derivação também, uma provocação aos americanos. Essa relação China e Taiwan, para quem conhece, ela é uma das mais tensas no mundo. Tudo começa em 49, tem a Guerra Civil na China, os comunistas vencem e ficam no território continental chinês, e Chiang Kai-shek, que era da força dita nacionalista, consegue se refugiar na ilha de Taiwan. Os chineses, evidentemente, os chineses nunca efetivamente adentraram a ilha e tiveram controle sobre a ilha de Taiwan, mas eles reivindicam para si, ou seja, eles dizem que Taiwan é de domínio chinês, no que na doutrina internacional a gente entende como solução da China única. Qual que é o papel dos Estados Unidos nesse cenário? Os Estados Unidos também, oficialmente, ou seja, do ponto de vista diplomático, eles reconhecem a solução da China única. Mas eles têm uma série de leis internas em território americano que obrigam os norte-americanos a ajudarem os chineses, a ajudarem os taiwaneses em caso de invasão chinesa. Então, Taiwan virou um proxy war, um proxy country, território por procuração dos Estados Unidos para provocar os chineses, e os chineses também, vice-versa, quando eles provocam Taiwan, eles acabam provocando os americanos. Eu expliquei no vídeo do fentanil que tem gerado alguns efeitos. Então, por exemplo, a Nancy Pelosi, que é a Speaker, era a Speaker of the House dos Estados Unidos, ela visitou Taiwan. Os chineses não gostaram da visita, encararam como uma provocação muito contundente. Agora eles estão patrocinando a entrada do fentanil, uma droga muito poderosa, em território americano, através do uso dos cartéis mexicanos. Um dos grandes vídeos do canal, o vídeo do fentanil, recomendo a todos que assistam. Mas enfim, na grande mídia, essa relação China e Taiwan, ela é, na minha visão, vista de forma equivocada. Como se os chineses fossem do dia para a noite invadir Taiwan. Eu não acho que eles vão fazer isso, porque não é simplesmente, por um motivo simples, não é da doutrina deles, não é do costume chinês agir de forma tão ofensiva. Os chineses têm uma doutrina de guerra muito diferente da guerra ocidental. Chamam de guerra geral e restrita, alguns chamam de não guerra também. Então, eles atuam minando esses territórios que eles querem conquistar ao longo de muito tempo. Muito tempo. Às vezes centenas de anos. Então a gente não vê essa transição, esse apodrecimento do país que quer ser dominado pelos chineses. Então é um processo longo, ele é gradual, mas eventualmente o país acaba sucumbindo à pressão e sendo incorporado ao território chinês. Eu acho que é isso que vai acontecer com Taiwan. Eu acho que eles vão cair de maduro, digamos assim. Então, os chineses vão adotar uma série de provocações políticas, econômicas, militares, ideológicas, de desestruturação interna, culturais, morais, dentro do espectro de guerra híbrida, essas armas não convencionais, que nós aqui no Ocidente ainda não estamos acostumados a entender como armas, e o território taiwanês vai cair de maduro no colo dos chineses. E nós vemos isso, existem alguns elementos que fazem a gente acreditar nisso, tá? Veja que a grande salvaguarda de Taiwan são os americanos. E os americanos têm recorrentemente perdido guerras ou batalhas. Então, por exemplo, recentemente, o vexame mais recente foi a questão do Afeganistão. Os Estados Unidos perderam os afegãos, né, para a Al-Qaeda e para, todos os guerrilheiros
atuam naquela área. Os americanos também perderam, digamos assim, no norte da Síria. Na Síria, quando eles tentaram derrubar o Bashar al-Assad, o Assad foi sustentado pelos russos e os americanos não tiveram muito o que fazer. Perderam também, propriamente não perderam, mas abandonaram os Kurdistão. Tanto é que o IPG e o PKK hoje são quem combatem o Estado Islâmico, que é, para quem sabe, quem atua na área, é uma criação dos Estados Unidos. Né? Polêmica. Outra coisa, o Iraque também foi perdido, foi uma guerra perdida. O Obama teve a habilidade de convencer o Ocidente que aquilo foi vencido, mas aquilo foi perdido. Tanto é prova que quem faz hoje a salvaguarda do Iraque são guardas curdas, principalmente o IPG e o PKK. Nós temos mais remotamente a Coreia e temos também o Vietnã, que são derrotas americanas, né? Então, assim, por que eu uso esses exemplos? Porque a gente vê que esses vários frontes de guerra que são abertos pelos americanos são insustentáveis. Então eles talvez... E tem, obviamente, a guerra da Ucrânia hoje, né? Então são vários frontes que eles estão lutando, né? No caso da Ucrânia, a procuração através da OTAN, e eles não vão conseguir sustentar isso muito tempo, até pelo custo disso econômico, né? Financeiro. Então eu acho que eles vão acabar cedendo, até porque o dólar está num caminho aí de declínio acentuado, né? Não diria um colapso iminente, mas um declínio. Está deixando de ser reserva mundial, não é um processo rápido, ele é lento, ele é gradual. Eu vi muita gente contestando essa ideia de que o dólar está perdendo hegemonia, e eles trouxeram alguns dados que, se a gente lê os dados, realmente mostra que o dólar ainda é muito forte, e o dólar ainda tem alta conversibilidade, enquanto o yuan chinês não tem conversibilidade. Isso é verdade se levarmos em conta os dados do SWIFT, que é o sistema financeiro e o sistema de pagamentos internacional dos ocidentais. O problema é que o SWIFT já não é usado em boa parte do mundo. Então essa conta que apresenta para a gente diz respeito à metade do planeta Terra só. A gente aqui no Ocidente é autocentrado, né? E esquece que se a gente somar a população de Índia, China e Indonésia, já temos metade do planeta Terra. Então, os dados que mostram a força do dólar ainda, como o dólar é muito hegemônico, eles levam em consideração dados trazidos pelo sistema SWIFT. É metade da informação só metade da história é contada. Em suma, China e Taiwan. Acho que China cai. Acho que Taiwan cai no colo da China no long term, no longo prazo. É aquela frase fantástica e lapidar. O smart power da China é o tempo. Aprendam isso. Os afegãos eles tinham um ditado, tem ainda hoje, que eu acho que traduz bem a noção chinesa de guerra. Vocês podem ter o calendário, mas somos nós que temos o tempo. Duro, hein? A realidade é... Segundo assunto que eu gostaria de tratar é a questão do possível banimento do TikTok nos Estados Unidos. Né? Então tem um projeto de lei, foi editado, lançado nos Estados Unidos, que visa banir o TikTok de território americano. A justificativa oficial seria um perigo para a segurança do país pelo fato de implicar em risco de vazamento de dados. E esse dado é verdadeiro, essa informação ela é verdadeira. Sempre na guerra, utiliza-se de elementos verdadeiros para tentar justificar o falso. Quais são os reais motivos por essa tentativa de banimento dos Estados Unidos? Isso já começou antigamente, né? Começou com o Trump. O Trump foi muito criticado por causa disso. Só que agora o democrata Joe Biden está no poder, assim como análogo brasileiro. Agora pode tudo, porque agora é com amor. Agora é gostosinho. KY. Então, como agora é com amor, o Biden pode, e ele tem mais liberdade de tentar esse projeto de barrar o TikTok. Com o Trump era fascismo, com o Biden é democracia.
trouxa de quem acredita. A verdade sobre o TikTok é o seguinte. Já está comprovado por uma série de pesquisas que o uso exacerbado dessas ferramentas de diversão, não de instrução, elas geram um declínio intelectual na população. Tem uma questão envolvendo biologia, descontrole hormonal, eu não sou especialista na área, não sei explicar isso, mas eu dou um dado para vocês, tá? O Bill Gates não permite que seus filhos usem essas redes. O CEO do TikTok também não permite que seus filhos pequenos utilizem o TikTok. Tá? Eu acho que esse deveria servir de alerta. Bom, o TikTok ele gera efetivamente um declínio intelectual na população e ele transforma a população num exército de zumbis e uma massa que não consegue pensar. E os Estados Unidos estão começando a perceber que isso é problema. Por mais que seja de interesse da elite manter o povo enganado, não pode ser a ponto tal que ele não perceba quando esteja sendo atacado. E se a população se torna fraca, ela é facilmente governável, é fato. Então é interesse de um governo, de um estado manter a população fraca, mas também ela se torna covarde e não vai lutar contra um inimigo em comum. E o declínio da população americana está tão grande que os Estados Unidos já estão começando a ficar preocupados, porque se houver guerra mesmo, a população principalmente masculina, né, que é quem luta efetivamente no fronte de batalha, a feminina fica dando resguardo em outros campos, nobres também, não estou diminuindo a atuação feminina, não é isso. Mas o que acontece? Com esse declínio cognitivo, homens e mulheres não vão lutar contra o inimigo em comum, né, que seria o invasor. E por qual motivo a questão do TikTok ela não é transparente para a população americana? Motivo 1. Por que eles não podem falar que é a questão do declínio intelectual? E aí eles usam a questão do vazamento de dados. Motivo 1. Chacota. Né? Um deputado, um senador que use esse argumento vai ser taxado de louco, conspiracionista, teoria da conspiração, aquela coisa da extrema-direita, fascista, taxista, contorcionista, aquelas paradas que a gente já conhece. Então, o congressista não quer ficar com essa nódoa de ser maluco, né? Mas outro fator, além da chacota, é o fator medo, né? A gente não sabe como a população iria reagir a uma notícia dessa escala. Olha, o TikTok está gerando um declínio intelectual nos seus filhos e netos e temos que restringir o uso, né? Isso é comprovado, tá? Essa questão da TikTok, uso declínio. Tem um livro, eu gosto muito, daquele professor Pierluigi Piazzi, e ele fala de uma pesquisa que foi feita com italianos, e a pesquisa ela é muito assim contundente em mostrar o declínio intelectual da população. Eles pegavam uns exercícios de matemática, por exemplo, que eram comuns de ser resolvidos na Itália nos anos 40, nos anos 50, deram para os alunos atuais e a molecada não resolve. É coisa básica, assim, às vezes calcular uma área, aí mais ou menos um Bhaskara, enfim. A população não está resolvendo. Tá? Outra questão muito interessante em relação ao TikTok, que tem que ser realçada, é a questão do algoritmo. O algoritmo do TikTok ele varia conforme a região que você está localizado. Se você pega um TikTok, por exemplo, na China, os assuntos que são tratados no TikTok chinês são assuntos de, digamos assim, mais elevada cultura. Então, trata-se de engenharia, biologia, cultura, matemática, física, ciências em geral, e coisas que são enriquecedoras e que são efetivamente ensináveis, são instrutivas, né, educacionais. Quando a gente passa para o Ocidente, a gente já conhece, né? É bunda pra caralho, peito, conteúdo semi-pornográfico, meme, piadinha e superficialidades genéricas totais, né? Então, assim, veja, os próprios chineses têm noção de como funciona toda a maquinaria e eles não permitem o uso dessa ferramenta com o objetivo de diversão, só de instrução. E, se eu não me engano, o regime chinês instituiu também período de uso, tá? Então, por exemplo, criança entre 8 e 10 anos pode usar 1 hora por dia, horário tal, eu não sei
efetivamente os horários, mas tem essa regra. Exatamente para proteger a criança dessa exposição. Eu quero fazer um alerta aqui, tá? Às vezes eu falo essas coisas, isso é papo de comunista, parece que eu sou um cara da esquerda. E não sou, tá? Eu sou um cara da direita. E eu não estou louvando aqui o regime chinês, falando que ditadura é o melhor. Eu só estou explicando o fato. O fato é esse. Se você quiser chorar, você pega um cobertor e deita na sua cama quente e vai chorar. Reclama, mas o fato incontestável, insofismável é esse. Então, por que eu falo isso? Eu sou um cara da direita, mas eu consigo reconhecer a efetividade, certo ou não, a efetividade de algumas atitudes que são tidas pela denominada esquerda. E para muitos o que acontece é entrar nesse método, tá? Então não é por isso que eu concordo com ditaduras. Embora eu seja um crítico da democracia. A porra dessa democracia no Brasil com careca mandando, não rola, né? Enfim, eu explico aqui do conteúdo técnico baseado no fato, tá? Tem a ver com ideologia. Tanto é que o lema do canal é geopolítica sem ideologias, puro pragmatismo. Chora. Ok? Outra questão do algoritmo é que ele induz um comportamento que não permite o controle dos pais em território americano, na América, na Europa. Então, o pai pode estar vendo um conteúdo que ele acha normal, saudável ou não perigoso, mas ele não sabe que o filho dele está vendo algo extremamente, completamente diferente. Por exemplo, pornografia ou semi-pornografia, né? Então isso induz o pai a ter certa calma, né? Então o pai olha e fala, não, esse conteúdo aqui não é tão perigoso. Mas no celular do filho, outra coisa está sendo mostrada porque o algoritmo já detectou, né? A vida. Outra consequência. Se nós formos ver bem, não é o usuário que escolhe o que vai assistir. É o aplicativo que escolhe o que o usuário vai assistir. Tem aquela história, né? Quando algo é de graça, você é o produto. Então veja, quando o aplicativo escolhe o que o usuário vai assistir, ele pode direcionar o usuário para um comportamento radical, a bolha de autovalidação. É por isso que a esquerda fica cada vez mais à esquerda, a direita fica cada vez mais à direita, e o pessoal não se comunica. A sociedade está dividida. Arma de guerra, cismogênese. Vou fazer um vídeo sobre isso. Tá? Bolha de autovalidação. É por isso que o Ocidente está se radicalizando e o Oriente está se reunificando. Então, os algoritmos estão jogando a direita para a extrema-direita e a esquerda para a extrema-esquerda. Existe um estudo, eu vi isso há algum tempo, eu não vou conseguir trazer fonte. Eles pegaram no YouTube, pediram para pessoas que se identificavam como esquerda para logar a conta no YouTube, pessoas identificadas como direita também logar no YouTube. E começar a procurar conteúdos. E a coisa foi radicalizando a um ponto que, determinado momento, o YouTube estava mostrando para a esquerda assim, como matar um fascista. Estava mostrando para a direita como matar um comunista. Isso é divisão de sociedade. Veja, esse algoritmo não atua assim na China. Então a sociedade não se divide. Resumindo, TikTok. Ele é uma ferramenta que atua em duas vertentes dentro do contexto de guerra híbrida. A guerra psicológica, ou seja, controlar aquilo que o público sente, e a guerra cognitiva, controla como o público pensa e reage. Guerra psicológica controla o sentimento, guerra cognitiva controla pensamento e reação. Não sejamos ingênuos. O TikTok é uma arma de guerra híbrida. Beijo, me liga, tá bom? Próximo tópico. Com licença. Sim. Acusação sobre Trump. Vou falar agora a acusação de Trump. O Trump, como todos sabem, está enfrentando uma acusação genérica e de menor importância lá nos Estados Unidos, né? Aquelas coisas. Pagou uma puta que não devia revelar um escândalo, pagou $100.000, sei lá, nem isso, para esconder uma informação de segunda categoria sem relevância nenhuma.
e agora estão caindo para cima dele, né? Há poucos meses atrás teve uma invasão do FBI, a residência oficial dele em Mar-a-Lago. Ele chegou a falar que achou que ia ser preso. Agora, olha que interessante, puta que pariu, né? O Trump tem a casa dele invadida por essas questões menores e agora está enfrentando outras acusações também menores. O senhor Joe Biden, atual presidente, para quem não sabe, foi flagrado com um documento sigiloso dentro da casa dele. Pergunta se fizeram alguma coisa. Não, por quê? Porque é democrata, é do amor. É democrata. Emociona. O senhor Joe Biden tem um filho chamado Hunter Biden que tem relações bem complexas e obscuras com alguns regimes neonazistas na Ucrânia. Inclusive acusados de envolvimento com pedofilia. Alguém faz nada? Não, porque é do amor. Então, eu quero mostrar com isso como esse jogo geopolítico é jogado. Tá? Ele não é com isenção. Isso são armas de guerra. E o que está acontecendo com o Trump é o seguinte. O Estado profundo americano, principalmente dominado pelo Partido Democrata, principalmente também pelo clã Clinton, Hillary e Bill Clinton, eles estão montando essas operações de desestruturação para evitar que o candidato consiga ser reeleito, ele fique inelegível. Lembra quando o Trump enfrentou aquelas acusações de que houve influência russa na eleição americana? Pois é, aquilo ali custou um capital político para ele gigantesco. Nunca foi provado. E hoje existem evidências fortíssimas de que isso partiu de ordem direta da Hillary Clinton. Então ela mandou alguns espiões que trabalham a serviço dela montar essa operação para desestruturar o Donald Trump. Ou seja, a origem do boato envolvendo os russos é falso, né? E partiu dos democratas e nunca teve envolvimento do Trump. Existem evidências sérias disso hoje, tá? Mas óbvio, você não vai encontrar isso na CNN, na NBC, na BBS. Por que será? Porque é do amor. Porra, é foda, viu? Eu fico puto com essa... E assim... A gente fala isso, o povo acha que a gente está tomando um lado político. Veja, ó, nesse ponto eu estou defendendo Donald Trump. No ponto anterior eu defendi o Partido Comunista Chinês, tá? É fato, tá bom? Não tem aqui ideologiazinha. É só para entender o mundo real. Não é essa bolinha do Twitter. O povo fica lá chorando. O povo se informa por quantos caracteres tem o Twitter? 120 caracteres? E acha que estão bem informados. Bem-vindos ao mundo real, tá? Xadrez geopolítica é mundo real. Tem boi não. Mas o que acontece na questão do Trump? Se nós formos ver bem, envolve duas facções, é uma briga de duas facções políticas. O Trump é de uma facção política, não estou falando que ele é um santo. Tá? Ele quer dominar certa parte ali do controle americano mesmo, né? Do governo americano. Mas veja, o Donald Trump ele foi um presidente que, em determinados aspectos, ele adotou um tom muito conciliador. Então, assim, não muito no Oriente Médio, tá? No Oriente Médio ele foi bem mal assessorado. Mas ele selou relativamente uma paz com a Coreia do Norte, né? Ele tirou os Estados Unidos de todas as guerras que eles estavam. Então veja, qual que é a consequência de um presidente pacifista nos Estados Unidos? Você prejudica o complexo industrial militar americano, que lucra com guerras, que é reconhecidamente um dos mais corruptos do planeta Terra. Fica dependente de guerra para se manter. Então todo esse complexo que lucrou, por exemplo, com a Lava Jato, as empresas que faliram por causa da Lava Jato, elas tinham, por exemplo, contratos no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, regiões da Europa, e essas empresas brasileiras faliram. E quem que tomou o lugar delas? Empresas americanas, meu Deus. Porra, é o mundo real, é o que eu falo. Então, assim, não é bom para esse complexo industrial militar americano um presidente pacifista. O Trump fez isso em determinados aspectos e prejudicou o lucro dessas pessoas. Se vocês quiserem saber o que é isso, pesquisem as relações controversas entre a família Bush
indústria armamentista. Eu vou fazer um vídeo sobre isso na semana do 11 de setembro. Promessa já está feito, várias coisas. Vai ser de arrepiar. Em contraste, Barack Obama, por exemplo, que é aqui tido como um deus pacifista, um homem assim. Nossa, que exemplo. Que exemplo. Pouca gente sabe, foi o presidente que mais matou na história dos Estados Unidos. Né? Nas guerras da Síria, por exemplo, ataque de drones, eliminação de alvos estratégicos dos americanos através do uso, por exemplo, dos Navy SEALs ou da Delta Force. Foi o presidente que mais matou. E olha que detalhe. Ganhou um prêmio Nobel da Paz. Sejam bem-vindos ao mundo real. Bom, nós temos também o prêmio Nobel da Paz e Yasser Arafat, né? Aí já saber como. O Trump ele foi eleito como um outsider, assim, sem apoio da indústria bélica e outra coisa, sem apoio da indústria farmacêutica. Isso é importante. Ele manteve lá aquele capa branca da indústria farmacêutica, esqueci o nome dele. O Fausto, não é. Não lembro o nome. Mas enfim, a indústria farmacêutica também foi uma que foi bastante prejudicada pelo Donald Trump. Porque ela não participou muito da eleição dele, ou seja, não pôde comprá-lo. E é um setor que tem bastante tradição, bastante peso nas eleições americanas. Não pôde participar. Quando veio a pandemia, o Trump adotou certas políticas que prejudicou o lucro exacerbado dessas empresas farmacêuticas. E então começou uma guerra de foice no escuro para tirar o Trump. Veja, a indústria farmacêutica e a indústria militar são dois dos grandes conglomerados políticos que capturaram a democracia americana. Quando a gente estuda direito administrativo, a gente estuda o risco de captura, que é quando o ente controlado tem tanto poder que ele controla o ente controlador. Então, o ente que deveria ser regulado, regula o ente regulador. É como aqui, por exemplo, a Anvisa editar normas que favorecem a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica tem muito poder e compra a Anvisa. Mas isso é só teoria da conspiração, tá bom? Isso não existe no Brasil, ok? Bom? Tá claro. Enfim, a democracia americana ela foi capturada por isso. Do direito administrativo a gente estuda na faculdade. E são esses monopólios, farmacêutico e militar, que dão sustentação aos presidentes americanos. Então, como o Trump desrespeitou o interesse desses conglomerados, eles chegaram pro Joe Biden e falou: irmão, a parada é a seguinte, a gente que manda aqui. Então, você vai querer que a gente te apoie ou não? Você vai querer o nosso apoio ou não? Falou sim, beijou a mão, né? E, obviamente, quem está controlando os Estados Unidos hoje são a indústria farmacêutica e a indústria militar. Os eventos dos últimos anos mostram isso. Para quem não acredita, faça o seguinte. Digita Oliver Stone, Vladimir Putin no YouTube. Vocês vão ver uma entrevista do Putin para o Oliver Stone. O Oliver pergunta para ele: Putin, por que a política não muda, né? Sai presidente, entra presidente, está sempre a mesma coisa. Putin vira pro Oliver Stone e fala assim: você já percebeu que os presidentes de vocês eles assumem, mas logo depois que eles assumem, chegam algumas pessoas sempre com as mesmas roupas, ternos pretos e gravatas pretas, falam para eles como os Estados Unidos devem ser governados? São essas pessoas que mandam os Estados Unidos, não é o presidente. São os grandes conglomerados, também travestidos pelo Deep State americano. Assim, essa visão, essa situação do Trump de desagradar diversos setores políticos no Brasil, eu vejo como muito semelhante à situação do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, tá? Vejo que o Bolsonaro vai passar por um processo de inelegibilidade. A esquerda aqui no Brasil não quer confrontá-lo novamente, corre o risco de perder, e então vai arrumar uma forma, através de lawfare, guerra jurídica, com o auxílio de alguns tribunais, para evitar a candidatura do Bolsonaro.
E aqui fica um alerta, tá? Principalmente para a direita brasileira. Vão perder todas enquanto não entenderem guerra híbrida. Achar que isso é ideológico, tá? A direita fica muito ideologizada. Eu vejo, acompanho a direita, acompanho a esquerda também. Para tentar ter o máximo de isenção possível, conseguir enxergar o fato sem contaminação. E é bizarro, assim. A esquerda está muito à frente no entendimento do que é guerra híbrida não convencional, tá? A direita está ainda gatinhando. Outro player aqui no Brasil vai sofrer com isso é Sérgio Moro. É que já fez uma declaração aí de relance, já estão querendo a prisão dele, né? Aparentemente tem uns que permitiria que ele falasse isso. Mas isso é reinterpretado, né? A qualquer momento isso muda. Estabilidade jurídica no Brasil. Nós concedemos esse poder. Uns iluminados interpretam tudo ao seu bel prazer. Sabe o que eu acho deliciosa nessa situação? Quando a esquerda começar a se fuder. Porque eles estão torcendo hoje, estão assim, vibrando. Mas eles não entendem que essa arma é simplesmente para dividir a sociedade. Hoje, para dividir a sociedade, é melhor bater na direita. Bater na esquerda. Quero ver o chororô. Vai. Me cobrem, tá? Outro assunto, nós vamos falar. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de live já. Vou falar rapidinho aqui então. Vou falar de Finlândia no OTAN. Finlândia foi oficialmente nomeada aí como um novo membro da OTAN, né? Isso coloca um fim do princípio de neutralidade que eles adotam desde 44. E a consequência prática é que isso basicamente dobra a extensão da fronteira entre OTAN e Rússia, adicionando aí uns 1.000 quilômetros. Mas eu quero falar agora do aspecto cultural envolvendo isso. Moral. Chamem de moralista. Não gostar, vai embora. Simples. Assim, ó. Meados de agosto de 2022, a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, ela foi flagrada numa festa privada, num contexto ali estranho que levantou suspeita de que ela estava sob influência de álcool ou drogas. Houve protestos na Finlândia e, obviamente, a imprensa tratou de defender a Marin, a Sanna Marin. A própria Sanna Marin alegou que ela tinha direito a, abre aspas, a alegria e a vida. Porra, total. Enfim, o consórcio dessa extrema imprensa aí, lacradora, ativista, eles defenderam a primeira-ministra e não entenderam por que os finlandeses estavam putos da vida. E a imprensa também alegou que esse é o comportamento que se espera de uma líder feminina, empoderada, livre. Mano, que emoção. Ou seja, os finlandeses estão errados em criticar a Marin. A Marin foi pressionada, teve que fazer o exame toxicológico e se o exame em tese deu negativo, como se não pudesse ser fraudado, né? Mas enfim, deu negativo oficialmente, ela só bebeu álcool. Ela já tinha se envolvido nas polêmicas anteriores, porque ela foi flagrada numa pandemia, num festival de música no auge da pandemia do Covid. Aquela hipocrisia típica de, sei lá, Nelipe Feto, que manda todo mundo ficar em casa e depois é flagrado em jogo de futebol, ou a tal da Renata Vasconcelos, repórter da Globo, que passou 2 anos falando fica em casa, fica em casa, fica em casa. Quando ela foi entrevistar o Lula para agraciar o amor, ela falou, fica em casa se puder. Nossa, a verdade é foda, né? Os caras mudam o fato. A população cai, né? Cai. É aquilo. A esquerda percebeu a guerra híbrida, entendeu? A direita não. Poder. Continuar. Então a Marinha ela já tinha sido envolvida em outras polêmicas. Esse festival de música na pandemia. Ela teve também. Ela foi flagrada numa festa com as amigas tiraram a roupa, mostraram o peito, enfim, aquela putaria do caralho. Típica do Ocidente. E teve essa última questão aí na festa em que ela envolveu com álcool. Estava celebrando o direito à vida e à alegria. Mas a imprensa esqueceu de contar uma historinha. Um detalhe nessa história. Um detalhe bem pequeno.
além do fato da vida ser uma festa, essa festa em que a Marin foi flagrada, ela foi no dia seguinte a um pré-acordo que a Finlândia tinha firmado com a OTAN para ingresso na OTAN. Isso em agosto, não agora. Tá? Então, a Marin vai para a festa no dia 1. No dia 2, ela coloca os homens finlandeses à disposição da morte. Seu Ocidente, lacrador. Essa foi a líder que tinha sido eleita a primeira-ministra mais descolada do mundo. Aí eu pergunto, vamos lá. Vocês acham mesmo que essas mulheres empoderadas elas vão se embrenhar lá na tundra polar para enfrentar os russos? Ou elas vão ficar no Twitter? Olha, eu acho que a segunda opção é mais provável, né? Enfim, em suma, resumindo a história. A moça, a empoderada, que tem direito à alegria e à vida, ela assina um pré-acordo que pode potencialmente levar os homens finlandeses à guerra e à morte. E no dia 2, ela comemora o seu direito à alegria e à vida, ao empoderamento, à lacração, e discorda das críticas que a sociedade finlandesa fez a ela. Um cara que eu adoro, Thomas Sowell, ele frase lapidar. Eu vou aqui repetir para você. Abre aspas. É difícil imaginar uma maneira mais estúpida ou mais perigosa de tomar decisões do que colocar essas decisões na mão das pessoas que não pagam o preço de estarem erradas. Gente, está no caminho certo. Confiem. Bom, nós já estamos com 40 minutos de live. Então, os outros 2 assuntos eu vou tratar na próxima live. Tá bom, gente? Obrigado a atenção de todos. Faço isso com muito amor. Geopolítica é um negócio que, porra, me dá aquele tesão. Então, se vocês acham que esse conteúdo é relevante, que pode ajudar alguém a entender o jogo por trás dos bastidores, o real jogo e não o jogo do Twitter, se essa pessoa não tem medo da verdade, eu peço aí que você, por favor, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, seu parente, sua amiga. Curta e compartilhe também e se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos, bom feriado. Tchau.